Hebreus capítulo 2. Por esta causa, devemos empregar a mais atenta diligência à mensagem que temos ouvido, para que não nos desviemos dela em nenhuma ocasião. Se, de fato, a palavra dita pelo ministério dos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo galardão, então, como escaparemos nós se desprezarmos esta tão grande salvação, a qual, tendo sido inicialmente proclamada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a testemunharam, e foi testificada por Deus na presença deles, por meio de sinais e prodígios, e com diversas maravilhas de poder, e com distribuições de dons do Espírito Santo, repartidos entre eles, segundo a sua vontade. Porque o mundo futuro, do qual falamos, Deus não o sujeitou aos anjos. Alguém testificou em certo lugar, dizendo: Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de honra e de glória, e o estabeleceste sobre as obras de tuas mãos, e a tudo sujeitaste sob os seus pés. Ora, quanto a submeter-lhe tudo, quer dizer que nada deixou que não lhe estivesse sujeito, mas ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Mas vemos Jesus, coroado de glória e de honra, o qual foi feito um pouco menor que os anjos, e por causa da paixão de sua morte, sofreu, a fim de que, pela graça de Deus, experimentasse a morte por todos. Porque convinha àquele por meio de quem existem todas as coisas, e para quem as mesmas se destinam, santificar o autor da salvação deles, trazendo muitos filhos à glória por seus sofrimentos. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, razão pela qual ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: Anunciarei a meus irmãos o teu nome, no meio da congregação te louvarei. E ainda outra vez: Eu confiarei nele. E ainda: Eis aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Porque assim como os filhos participam comumente da carne e do sangue, ele também participou do mesmo, com o fim de destruir pela sua morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e libertar todos aqueles que, assombrados pela morte, passavam toda a vida sujeitos à escravidão. Pois ele não utilizou para isso os anjos, mas a semente de Abraão. Por isso, ele deveria assemelhar-se em tudo a seus irmãos, para ser um sumo sacerdote fiel e misericordioso, segundo a exigência de Deus, e poder, assim, expiar os pecados do povo. Porque, precisamente naquilo em que ele mesmo sofreu e foi tentado, pode socorrer aos que também são tentados.